Seja muito bem-vindo ao SG Podcast. Eu sou o Silvanildo Gomes e hoje a gente vai falar aqui do dia a dia do empresário, o que ele precisa aprender para alcançar o sucesso. Hoje eu recebo aqui o Carlos, né, um grande amigo, especialista na área de aquecimento e sistemas complexos hidráulicos, né, Carlos? Carlos, nesse nosso bate-papo hoje aqui, para entender um pouquinho mais, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua jornada de 3 décadas de tanta experiência nesse mercado de engenharia hidráulica e sistemas complexos aí para aquecimento, principalmente de hotéis, né? Eu vejo o quanto que você cresceu, o quanto que você é grande, quanto tempo você está nesse mercado e conta um pouquinho aí da sua história para a gente saber um pouquinho mais, que é longa, né? A jornada é gigante, né? Gigante. Como você falou, né? Bom, primeiramente agradeço aí o espaço, o convite, né, de fazer parte aí do grupo. E é o que você falou, eu comecei tem 33 anos, para ser bem exato, né? E foi por acaso, cara. O meu sonho de adolescência sempre foi seguir carreira militar no Exército. E antes do alistamento, eu arrumei um emprego, a única coisa que eu arrumei, porque nessa faixa de alistamento ninguém aceita nada mesmo, né? Ninguém para trabalho, de office boy. Uma profissão que hoje em dia nem existe mais, né? E office boy de uma empresa de piscina, né? Eu trabalhei 6 meses, mais ou menos, nessa área. E o meu patrão, na ocasião, viu o interesse meu pelo sistema hidráulico de piscina, manutenção e tudo mais, e me ofereceu. Falou, Carlos, cara, você não quer fazer umas limpezas de piscina? E eu, precisando de dinheiro na época, eu falei, claro, agora, né, cara? E abracei a ideia. E aí eu fui fazer manutenção de piscina, limpeza física Limpeza mesmo. física. Física e química. Química dentro daquela possibilidade que eu tinha naquele instante, né? Sim. Coloração e tal. E aí eu fui me interessando por esse mundo. Hidráulica, registro, filtro, bombas. E aí eu fui entrando mais nesse mundo e com isso foi me dando assim um baita, sabe, um contentamento interno assim muito grande. Eu falei, nossa, que área maluca é essa, cara? Assim, maluca e ao mesmo tempo atraente, né? Sim. Porque cada dia era um problema novo, cada dia era um conhecimento e tudo mais. E aí foi indo, daí foi Uhum. indo. Disso eu passei para o aquecimento da piscina. Disso eu passei para hidráulica pesada de piscina, disso eu passei para aquecimento de banho, disso eu fui para o mercado corporativo, que é hotéis, motéis, e aí, cara, foi Foi indo. 33 anos nessa batalha. Cara, é assim, 33 anos com a especialidade que muitas das pessoas às vezes não conhecem. Às vezes é um pouco desconhecido, né? Sim, Como que, por exemplo, chega água quente no chuveiro do quarto? Tem toda uma história por trás de engenharia para sim. poder chegar a isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente de uma rede, de um hotel, por exemplo, você tem a caixa d'água, você tem o reservatório térmico, você tem a geração de calor para aquele reservatório térmico, você tem a hidráulica que desce até a unidade, você tem a tubulação de retorno para criar conforto térmico para aquele hóspede, ou seja, para que ele abra aquela torneira, aquele chuveiro e a água esteja ali de forma imediata naquele ponto. Então, assim, é uma complexidade muito grande mesmo. Você imagina que para tudo isso acontecer, primeiro você fez todo um estudo, fez todo um projeto, e daí sim começar a sair algo para que o cliente tenha a experiência de receber aquela água quente em segundos no banho ou na torneira dele, né? Exatamente. Tudo começa com um pré-dimensionamento, a confecção de um projeto executivo, e aí a partir daí sim a montagem de todo o sistema e colocar ele em operação. Ô, Carlos, na experiência de 30 anos aí que você colocou, você teve vivências assim de todos os tipos imaginários, né? Conta algumas histórias aí Que que. das mais simples às mais complexas, né? Das mais Aham. simples, um redutor de vazão de uma ducha, por exemplo, que causa um verdadeiro mal-estar no banho, a um colapso de hidráulica entupida, por exemplo, por calcário que vem de uma água de poço, por exemplo, assim. Isso é algo que muitas vezes as pessoas. Poucos viveram tantas experiências aqui, assim como você. Sim. E para acontecer uma situação como essa, qual foi a causa? O que que isso acarretou? O cliente, ele tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento? Como que Não, funcionou isso? não tem. Apesar de grandes redes de hoteleiras no Brasil Uhum, ter um baita time de manutenção, tem algumas particularidades uhum, da hidráulica que realmente a pessoa precisa conhecer a fundo. O uhum. sistema, todo aquele mecanismo de como aquilo funciona.
Carlos, você hoje lidera a Rose Engenharia, que é a empresa hoje no mercado especializada para Sim, aquecimento hidráulico, tanto água fria, água quente, e com tanta experiência, trazendo aí esse seu know-how de 30 anos. Eu vou bater muito nisso porque, sim. assim, você conhece poucos empresários e que tem tanto conhecimento quanto você tem nesse segmento que é tão importante. Muitas vezes as pessoas não dão o valor necessário, mas se você não tiver um sistema dimensionado, projetado, com a eficiência de transporte desse negócio até chegar ao cliente, você pode perder muito negócio por experiência ruim do cliente, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. Isso mesmo. Hoje o mercado eu costumo dizer que assim ele está dividido, né, entre os bons profissionais Uhum, e os maus profissionais. Isso, em todo setor a gente tem isso. E assim a experiência que um profissional precisa uhum, para poder conduzir todo um processo é uma experiência grande. Não dá para uma pessoa que está iniciando já entrar. Eu digo lá com o meu time o seguinte: toda vez que eu vou falar alguma coisa aham, sobre esse assunto, eu não falo de um equipamento específico, eu não falo de uma instalação específica. Eu falo de coisas que eu vivi ao longo de todos esses 30 anos, uhum. né? Então, assim, e isso é muito rico, né? Isso é Sim, muito rico, muito rico. Então, assim, eu costumo dizer isso. Você falou, né, uma questão de valor aí, né? Hoje a gente perde negócios por coisa de preço, sim, né? Longe de mim querer ser o profissional ou a empresa mais barata do mercado, sim. né? Assim, hoje o que a gente entrega para o cliente é valor, de fato, né? É chegar no empreendimento, entender aquele cenário, entender Sim. as dores que ele vive e trazer uma solução para aquela causa raiz, né? Uhum. E fazer com que ele economize. Ou seja, a gente tem que trabalhar dois aspectos, né? É o Uhum. conforto térmico do hóspede, que Sim. é o faturamento daquele hotel, daquele Uhum. motel, daquela indústria, e trazer economia na operação do sistema. Então a gente trabalha Sim. essas duas frentes aí, tá? E essas duas frentes vêm porque você tem muita experiência. 3 décadas de experiência num segmento tão complexo como esse, não é alguém que está começando hoje que vai conseguir entender e vai conseguir entregar valores, né, economia e um produto de qualidade, né? Isso. Eu também eu brinco dizendo o seguinte, né? Que eu passei, o pessoal me chama de dinossauro aí eu brinco, falo, meu, é isso mesmo, porque assim, Uhum. eu venho de uma época onde os aquecedores da rede hoteleira era resistência elétrica, Imagina, né? Era queimador atmosférico. Quer imagina. dizer, são os dois sistemas hoje que mais custa. Entendeu? Então eu passei pela transformação do aquecedor de passagem, eu passei pela implantação do sistema solar, eu passei pela implantação das bombas de calor. Então, assim, eu conheço um pouco de cada sistema. Então, chegando no cliente, olhando aquele Uhum. cenário, aquela dor que ele vive, eu Uhum. consigo indicar um sistema de forma que ele vai ter esse conforto térmico para o hóspede e ele vai ter uma economia esperada aí no sistema de Isso, na aquecimento. verdade, é muita engenharia aplicada dentro do Muita. seu conhecimento para Isso. entregar uma qualidade, não só isso, entregar eficiência energética e experiência para o cliente que vai estar utilizando, É né? isso aí. É Uhum. isso aí. É isso aí. Carlos, e como você vê esse cenário hoje ainda? Existe empresas que ainda não estão eficientemente feitas energeticamente para esse segmento de aquecimento. O que eu falo aqui? Você comentou que passou por todos os estágios de eficiência energética, saindo da resistência para o trocador de calor, né, para o sistema de bomba de calor e dentre outros que você trabalha que eu sei. Ainda no mercado existe essas resistências ainda sendo utilizadas? A gente pega muito hotel, cara. Muito hotel ao longo do Brasil todo. A nossa empresa tem de Brasil todo. E muito hotel Uhum, ainda bem deficiente nesse sistema. Que ainda carrega esse tipo de equipamento lá da década da construção. 70, 80, imagino. parte de 90. E aí, esse ainda existir é por falta de conhecimento? Ou o que que Aí, seria essa... eu colocaria dois aspectos. Uhum, Falta de conhecimento do próprio hotel, de coisas novas, de uhum, buscar novos sistemas, e do mercado local. Eu tá, fui em cidades, por exemplo, no Nordeste, que não tem uma empresa de engenharia voltada para o sistema de aquecimento, por exemplo. imagina. Então, o hotel, a rede hoteleira, teve que buscar alguém em São Paulo para levar até para Manaus. Eu fui algumas vezes em Manaus Aham. e lá a resistência elétrica é um É o processo, é o carro-chefe ainda. carro-chefe, é o carro-chefe. Aí você vê assim, você entra num hotel, você fala, nossa, altíssimo padrão. Verdade, altíssimo padrão. Aí Aham, você vai na casa de bombas, o que ele tem uhum, na casa de máquinas de aquecimento, o que ele tem é um equipamento que
gasta muito, muito, muito. Eficiência baixíssima. E aí a gente vai trabalhar tudo aquilo para que ele comece a economizar dinheiro com um novo equipamento e trazer um conforto térmico melhor para o seu hóspede. Tem um ponto que você colocou lá no início do nosso bate-papo sobre o calcário, né? Que você teve a experiência de ter um cliente com um problema de calcário. Por que aconteceu isso? O que aconteceu com a rede dele, com o hotel dele? E qual foi a solução que você trouxe e o que você está fazendo para isso reverter ou minimizar o tamanho risco, o impacto que foi tudo isso aí? Tá. Esse hotel foi um barato, né? Porque ele foi construído em 8 anos aproximadamente e logo na sua partida ele dava conta. Ou seja, todo o sistema hidráulico, todo o sistema de aquecimento dava conta de uma demanda de 100%. E é um hotel de convenção, então ele é um hotel que realmente ele chega a 100% de ocupação. Tá? E aí, assim, ao passar dos anos, ele foi diminuindo essa capacidade. Ou seja, a água quente já não dava mais para 100%, dava para 80%. Dali mais 2 anos, dava para 60%. E a gente foi acionado, falou, tem alguma coisa errada com o nosso sistema de aquecimento. E a gente, na visita, identificou que realmente que tinha alguma coisa errada. Ou seja, os aquecedores a gás não atuavam como deveriam. Então, a gente tirava o aquecedor a gás, botava numa bancada de teste e ele rendia. Botava na instalação, ele caía a produção. Falei, tem coisa errada aqui. Bom, vamos começar a abrir tudo para ver o que é. E aí, de forma programada, a gente foi cortando hidráulica e foi entendendo. Ou seja, uma hidráulica, por exemplo, de 2 polegadas de passagem, ela estava dando 1 polegada, por vezes 3/4. Por quê? Porque 50% da condução. Imagina. Esse hotel trabalha com água de poço e é uma água extremamente dura, agressiva. E esse tipo de material foi danificando e colapsando essa hidráulica. Então, num primeiro momento, o que a gente fez? Foi desmontar toda essa hidráulica, trocar parte dela, que não tinha mais condição nenhuma de atuação, e grande parte dessa hidráulica a gente foi limpando, ou seja, foi retirando de forma manual mesmo todo aquele calcário. E a partir daí o hotel voltou a dar conta daquele 100% de operação que ele dava. E agora o hotel está indo buscar um tratamento desse poço. Porque todo esse trabalho que nós fizemos, ele foi um trabalho momentâneo. Tipo, tem prazo de validade isso aqui. Então, a gente fez agora para tirar vocês dessa... Ou mata pela raiz ou vai voltar? Vai voltar. Então, assim, agora o hotel tá indo atrás e buscando empresas para fazer o tratamento químico desse poço. Você imagina o quanto é importante a sua experiência dentro desse processo, né, de tantos anos, porque você identificou o problema, resolveu o problema, e não só isso, o quanto que o hotel não estava perdendo de dinheiro. Sim, sem dúvida. Por mal experiência para o cliente, porque não tinha um banho digno do que estava vendendo. Exato. Não só isso, consumo de gás absurdo. Porque, então, se você perdeu 50% de entrega dessa água, você está gastando mais gás para conseguir suprir a demanda. Né? Isso mesmo. Mas isso veio porque a experiência e a liderança que você tem na gestão e na operação da Roso faz toda a diferença aí para esse negócio. Carlos, me fala uma coisa. Você, como empresário, ao longo dessa sua jornada como empresário, 30 anos, né, ou mais de 30 anos aí nesse segmento, deve ter passado por algumas dores de mercado, né? E situações. Queria que você contasse um pouquinho dessa história aí pra gente. Cara, eu julgo assim que a maior dor que eu tive foi eu quebrei uma empresa, né? Então, a primeira empresa que eu abri foi ali meados de 98, 99. Eu extremamente novo, 22, 23 anos. Nessa época ainda tinha cabelo, né? Bastante. E eu quebrei uma empresa, eu brinco até com o meu time e falo assim, gente, nessa época eu caí mesmo com o queixo no chão, né? Foi assim, algo que eu entrei até numa depressão, foi um negócio bem tenso. Sim. E por falta de experiência, totalmente falta de experiência. Eu brinco também dizendo com o meu time o seguinte, que nesse mercado que a gente vive, quem pode mais chora menos, né? E quem ouve essa frase pensa assim, quem pode mais, quem tem mais dinheiro, né? Não, nem sempre é só dinheiro. Claro. É experiência, expertise, é tudo isso que naquela época eu não tinha. Eu passei, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente passou por um apagão, meados do ano 2000 ali. E foi aquilo que foi que me jogou no chão, porque eu não estava preparado para aquele apagão. Então, eu tinha ali um movimento de clientes normal. Na hora que veio o apagão, o mercado fez um boom, todo mundo queria sair do chuveiro elétrico, das resistências elétricas e querer passar para o gás. As importadoras, os fabricantes de aquecedores a gás não tinham equipamento para suprir o mercado
Claro. Eu tinha algumas vendas feitas, não consegui entregar, choveu de cliente e eu não tinha estrutura Pra técnica atender e física. técnica, sim. Não tinha braço para atender. Então, eu brinco ainda dizendo mais. Cara, eu tropecei, foi no próprio sucesso. Concorda? Porque se eu tinha sim. 10 clientes, na hora do apagão eu passei a ter 100 clientes, então foi um Exatamente. sucesso. Qual a empresa que não quer mais cliente? Putz. Não é verdade? Sim, com certeza. E eu não conseguia atender. Então, assim, o sucesso veio e eu tropecei nele. E Faltou eu- foi maturidade, conhecimento, foi- experiência Isso, para que realmente fizesse desse isso. negócio um gigante, né? Um gigante. Fosse hoje, eu acredito que eu não passaria por isso, com toda essa bagagem que eu já carreguei ao longo desse Imagino. todo, né? Mas na época, cabeludo, com 20 e poucos anos, não teve jeito, cara. Não. Entendeu? Eu falo o seguinte, que a experiência vale muito e as pessoas têm que começar a olhar para isso, porque muitas vezes, por exemplo, o que a gente... Vou dar como um exemplo, né? O que a gente estudou lá atrás, 30 anos, 20 anos atrás de formação, né? Cara, foi 20 anos atrás, passou. Passou. Mas o que está valendo hoje é o que a sua experiência. É isso o que mesmo. você viveu, o que você entrega, tudo que você experimentou e tudo que você fez virar algo de sucesso, De né? sucesso, perfeito. Então, esse trabalho que você faz hoje não é o que você estudou engenharia 20, 30 anos Não. atrás. É a vivência, a experiência do que você vem fazendo ao longo dessa jornada e com muito sucesso, porque hoje você é uma referência Brasil com relação ao aquecimento, sistema de distribuição água quente, água fria. Não é à toa que quando tem problema sério tem que recorrer a quem tem a experiência, né? Que é você, Carlos. Então, isso faz uma diferença incrível aí dentro de todo o processo. E como empresário, qual foi a sua virada de chave, né? Depois que você passou por esse momento que você quebrou uma empresa, que na verdade quando eu falo a gente quebra, já aconteceu comigo também, é você se reinventar. É você fazer do limão a limonada e virar o jogo. E aonde foi que você identificou essa virada e que fez você entender que tinha aquele momento que realmente estava amargando, mas que você teve a virada de jogo, que você cresceu, que você voltou pro game, porque assim, não é fácil. Não é fácil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Então, justamente isso aí, né, que você falou, nessa virada de game. Então, eu quebrei, aí eu fechei a empresa, baixei a porta mesmo. E quando eu falo baixei a porta, de fato foi isso que eu fiz. Eu tive lá e esvaziei. Quando eu tinha uma Fiorino, eu coloquei tudo na caçamba dela, levei para minha casa. E lá eu desmontei tudo, papelada, propostas, né, negócios que eu tinha em movimento ali. Eu fiquei olhando aquilo tudo e comecei a armar um plano para me sair daquilo tudo. Então, eu cheguei o meu negócio a quase zero, vamos chamar assim. Comecei de novo a engatinhar no mercado e com novos olhares. Eu falei assim, bom, primeiro eu tenho que começar, não de uma forma má falando, mas assim, eu vou ter que escolher o cliente que eu vou atender. Claro. O primeiro momento é esse. Ou seja, eu vou ter que escolher aquele cliente que está buscando valor naquela entrega que eu estou dando, não buscando somente preço. Claro. Né? Porque eu tive muito isso, por exemplo. Eu entrei em negócios que eu não empatei, que eu perdi. Que o que eu ganhei não pagou a operação daquele. Né? Então eu falei, bom, a primeira coisa que eu tenho que tirar da minha vida é isso. É esse tipo de cliente. Se o cliente não está disposto a receber aquele valor que eu estou entregando, esse cliente não serve para dar da minha carteira. Sim, né? Na verdade, até mesmo porque não é justo, né? Exato, Para fazer um trabalho de excelência, você precisa receber para conseguir pagar esse trabalho de excelência. Exatamente. Né? E foi aí, eu comecei a trabalhar esse ponto. Esse foi o ponto principal, assim. Falei assim, bom, é aqueles clientes chaves, aqueles que dão valor a tudo aquilo que eu estou entregando, que eu estou trabalhando. E eu mesmo, Silva, eu falo, eu mesmo. Essa Fiorino era uma maleta de ferramenta ali na caçamba, eu com a botina, uma camiseta, uma calça e saí em campo. Né? E vamos. E eu atendendo com excelência. Com excelência. O que você julga que você gostaria de saber antes, por exemplo, alguém poderia ter te contado isso antes, naquele momento, que você hoje, com essa larga experiência, sabe o que aconteceu, o que faz. Se tivesse essa sementinha lá atrás, plantado, que seria a mudança para você? Assim. Eu diria que 100% desses problemas que eu vivi lá atrás foi realmente a falta de experiência de mercado. Foi essa que eu diria. E conversando com algumas pessoas depois, abrindo os meus livros, né? Todo o meu... Cara, era desse jeito aqui. Eu tenho um amigo que ele é consultor de empresas
E ele me deu consultoria basicamente de graça, assim, sabe? Na mesa, assim, conversando. Eu abria para ele uma proposta, ele falava assim, não, legal, você cobrou, sei lá, 10 mil reais aqui, tá? Qual é o custo dessa operação toda? Vamos ver. Sim. Aí, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ele falou, beleza, agora vamos computar todo o imposto dessa operação. Cara, assim, é o que eu falei há pouco. Teve momentos que eu trabalhei negativo, cara. Negativo. Às vezes você fecha um negócio grande e fala, nossa, arrebentei, né? Não, Sim. você foi arrebentado. Você foi arrebentado, entendeu? E isso é um negócio muito complicado e difícil para o empreendedorismo, né? Se você não tem essa maturidade que hoje você tem, depois de 30 anos, tudo que você passou, apanhou dentro desse processo, dessa jornada, hoje você tem de maturidade para fazer a coisa certa. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, eu passei um negócio agora, recente, dias atrás. A gente fechou num condomínio um aquecimento de piscina. E eu indicando uma potência que davam 3 equipamentos na piscina. E eu concorrendo com 3 ou 4 empresas, que as 4 empresas estavam 2 equipamentos. E as 4 batendo em 2 equipamentos, em 2 equipamentos. Eu fui numa reunião de assembleia, porque o pessoal falou, eu quero entender o que esse cara tá falando de 3. Todo mundo tá falando 2, esse cara tá falando 3. Como assim? Chama esse cara aqui. E dali foi unânime, todo mundo fechou comigo e eu saí dali com o pedido assinado. Porque eu falei assim, veja só, vocês estão num condomínio, certo? Você imagina se você tem 2 e um equipamento desse quebra. Porque isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. É uma peça mecânica. Vai parar de funcionar Um momento vai acontecer. E aí você para a tua operação. Quanto tempo médio a gente leva para arrumar um aquecedor de piscina, uma bomba de calor? Não é menos que 7 dias. Claro. A empresa ir lá, avaliar o defeito, providenciar a peça, fazer o conserto. Eu falei assim, você imagina um prédio de alto padrão, 30 apartamentos, altíssimo padrão, você vai ter que dizer para o teu filho, que tem 7, 8 anos de idade, que ele não vai poder usar a piscina porque ela está gelada. Porque faltou um equipamento. Esse um equipamento representa 30 mil reais. Tem cabimento um negócio desse? Ali experiência, né? Ali o pessoal falou, tem sentido total. Eu não posso, num condomínio desse porte, ter a potência necessária para aquecer, porque se der qualquer pane, já acabou, né? E eu costumo dizer muito, eu falo assim, o pior de você não ter um equipamento é você ter um que não te atende. Que não é. Entendeu? Né? Que não atende, né? É aquele ditado. Você acha que está pagando o certo, está comprando o certo, está pagando ali, mas você não está recebendo o certo. Exatamente. Então, no final do dia, você está se enganando, né? Isso aí. Está enganando por si mesmo. Eu vou pagar mais barato, mas você não está pagando mais barato, você está pagando mais caro. Primeiro que você não vai conseguir aquecer. Segundo que você não vai conseguir entregar a experiência para o cliente e é aquele barato que sai caro. Sai caro. Então, pegando esse gancho, o que você me fala desse barato que sai caro, né, para as pessoas? Porque, assim, a gente vê como empresário, eu também sou empresário, às vezes uns preços que você fala assim, não vai pagar nem a operação. Então, isso a gente vive muito lá nas concorrências, muito, muito, muito. Mas lá a gente tem uma premissa, não fazemos leilão, não fazemos. Então, assim, o nosso meio de trabalhar é esse, é entregar o certo, é entregar o correto, é entregar com sobra, com qualidade. Se tem 1, 2, 3, 4 empresas concorrentes que estão fazendo menos e aquele condomínio, aquele hotel está propenso a comprar o menos, cara, o que a gente tem que fazer é tirar o time de campo. Tirar o time de campo. Tira o time de campo. Não é esse cliente, não é o nosso. E certeza que quando não der certo, vai procurar a Roso e o Carlos para poder resolver, né? Isso acontece com muita frequência. Isso é um ponto que a gente tem que colocar bem explícito, porque o mais comum é esses erros de falta de conhecimento, menor preço, fechei, é bom para o meu negócio, e no final das contas não é bom para o cliente, porque vai dar errado e ele vai voltar para pagar o certo, e aí segue dessa forma. É isso mesmo. Carlos, me fala um pouquinho mais da Roso, cara, porque assim, eu conheço muito o seu trabalho, né? A gente não só ser empresário parceiro, a gente já tem uma amizade aí de quase 2 décadas. Sim. Né? Na época você ainda tinha cabelo. e você sabe que eu admiro muito o seu profissionalismo, o que você entrega como profissional e como pessoa e verdadeiro que você é. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da Roso, do quanto que ela é importante para o segmento, da sua experiência, das suas entregas, de tipo de equipamentos que vocês projetam para os seus clientes. E eficiência. Eficiência é essa que vocês não só vendem, mas vocês pensam no bolso do cliente, onde faz estudo energético com relação ao aquecimento, da melhor proposta, melhor produto, melhor inteligência com relação à eficiência, e aí sim esse cliente
paga com a própria economia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais nisso, porque isso é muito importante. Isso. Hoje a Roso, ela atende 100% dos clientes dela, é a pessoa jurídica. Né? É o que o pessoal conhece como B2B. Então, a gente só trabalha pessoa jurídica. A gente não atende a pessoa física, aquela unidade que tem um aquecedor com problema e tal. Esse não é o nosso mercado. Sim, até mesmo que é uma indústria, né? A gente está falando de indústria. Exatamente. Então, assim, hoje todo o nosso time, toda a nossa empresa, ela está voltada para esse tipo de atendimento, grande porte, né? 100% do nosso negócio é esse. Então, a gente atende elétrica, hidráulica e sistema de aquecimento, tá? E por que hidráulica, elétrica, sistema de aquecimento? Porque são 3 áreas que estão interligadas, né? Então, tem muita empresa, por exemplo, que eu trabalho com sistema de aquecimento tão somente. Tá, legal. Então, se você chegou lá, o problema não é do sistema de aquecimento, é da rede elétrica, aquela empresa, por exemplo, não consegue atender. Claro. A Roso Engenharia consegue atender. Então, eu vou, identifico e reparo. Seja de hidráulica, seja de elétrica, seja o sistema de aquecimento. Então, a ideia é esse, é a gente fechar um campo, fechar que o cliente se sinta amparado de fato, entendeu? Então, não... chamei a Roso, ela veio aqui, viu que o problema era, sei lá, no sistema de pressurização, que não era no sistema de pressurização, era na minha rede elétrica, e ela não conseguiu resolver. Me cobrou a visita, foi embora, e agora eu tenho que arrumar outra empresa para arrumar a minha parte elétrica. Não, com a Roso não é isso. Com a Roso você chamou, achando que era um problema no sistema de pressurização, mas não é. É um problema no sistema de hidráulico, no sistema elétrico. A gente vai ter total condição de atender. Tá? E sempre levando em foco a economia que a gente pode propor para aquela instituição. Seja a troca do sistema, seja a implementação de um sistema novo. E um diferencial nosso, que você, na última parte da sua pergunta, é esse. A economia, pagar com a economia. Sim, a gente tem total condição e faz isso muito, né? E chega no hotel, entende o cenário do hotel, pega as contas de luz, de água, de gás e faz um levantamento. E a gente aplica um equipamento ali de forma com que o cliente paga aquele equipamento apenas com a economia que eu estou gerando a ele. Você gera um payback ali em cima, né, do estudo. Isso mesmo. Então, assim, é comum um hotel, por exemplo, gastar hoje R$20 mil de gás no mês. É comum. Então, a gente vem com uma solução que ele de 20 mil passa para 5 mil, por exemplo. E esses 15 mil é que ele vai me pagar de mensalidade por aquele equipamento. Dali 8 meses, 10 meses, 12 meses é o prazo máximo aí. O equipamento está pago, o equipamento é dele e ele não me deve mais nada. A economia está lá presente, né? Presente. Carlos, você tocou num ponto muito importante da divisão das 3 disciplinas de engenharia, como foi elétrica, hidráulica e aquecimento, né? Que você tem a especialidade de atender os 3. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande, porque não fica uma bola dividida, onde você vai contratar 3 empresas diferentes e nenhum é dono do negócio. Exatamente. Então, com a Roso, você consegue minimizar esse risco, onde a Roso vai entregar 100% esse processo. Esse é importante. Com relação à parte de estudo energético que você colocou, que eu já vi algumas instalações que você fez, não só estudo para a parte solar, mas para bomba de calor, aquecedores de passagem, a gás. Então, todo esse processo é feito com muita inteligência, muito estudo, para que possa apresentar o melhor produto para o cliente, ou até um mix de negócios, né? Isso mesmo. E a gente fala muito também o seguinte, né? Que não existe uma receita de bolo na questão de aquecimento hidráulica, né? Cada hotel, cada empreendimento tem a sua particularidade. Então, o que é interessante para um hotel, um solar, por exemplo, num outro hotel... Pode ser diferente. Não é um solar. É uma bomba de calor. Ou também não. É um sistema gás. E aí vai indo. Aí são ou até os 3, né? Carlos, tem um ponto que eu acho assim, que é super importante. É algo que remete muita segurança. Não só isso, confiabilidade, entrega. É você também ter dentro do seu time... Você tem a sua família também trabalhando como engenheira, né? Você tem a sua esposa, a Muriel, como engenheira. E a diferença que ela traz para dentro do seu negócio, dentro da sua operação, que eu vejo que é um sucesso também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância. Sim, é uma base, né? Uma base sólida, né? Não é só a Muriel, eu tenho o meu filho também, o Matheus. Então, hoje a gente está em 3 engenheiros, cada um toma conta de uma área ali da empresa, né? A Muriel dando suporte ali na rua, visitando obra, levantando informações para a realização de projeto, dimensionamento. O Matheus está numa outra divisão. A partir de um ano para cá, a gente começou a construir casas também de alto padrão. A ideia é também a gente incorporar, né, a empresa também ter esse tipo de segmento. Ele está, nesse último semestre, focado mais nessa parte,
né? E eu na parte estratégica da Roso Engenharia como um todo, né? Na verdade, assim, o seu core, seu carro-chefe é arroz com a parte de engenharia hidráulica, aquecimento e processo. Então, você está criando um novo braço de incorporação que está sendo tocado pelo Matheus. Isso mesmo, isso mesmo. Legal. A gente está indo já para a terceira obra, Uhum. tá? Para a terceira casa. Carlos, o que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo com relação a o que é a importância da engenharia de aquecimento para a experiência do cliente e que todos que queiram conhecer mais sobre esse grande trabalho que é essa parte da experiência do cliente com aquecimento, com água quente, com um banho maravilhoso dentro dos hotéis ou até indústrias também que está nos assistindo, possa ter como experiência e que possa procurar a Roso clicando lá no Instagram, no site ou entrando em contato no escritório com relação a esse trabalho que você faz já há 3 décadas. Cara, eu diria assim que a gente falou no começo aqui, né? Uhum. Esse sistema de aquecimento de grande porte, ele é extremamente complexo, né? E o que o empresário do ramo hoteleiro, indústria, tem que ter em mente é que é igual um carro, por exemplo. Ele não vai colocar um carro dele importado, ou um carro de alto padrão, numa oficina de bairro qualquer e tal, para o cara mexer. É a mesma coisa no sistema de aquecimento. Parece que não, mas ele é de suma importância na toda a tua operação. Então, a pessoa que está operando aquele sistema, a pessoa que está criando ali algum tipo de manutenção preventiva, corretiva, a empresa que está fazendo isso, ela tem que ser capacitada para tal, tá? Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, assim, tem que ser gente preparada para aquele cenário, para aquele... Carlos, muito obrigado. Eu acho que trazer você hoje aqui para falar não só de engenharia, mas de experiência, faz toda a diferença para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. E se você quiser saber mais, procure a Roso Engenharia, especializada em aquecimento, não só em aquecimento hidráulica, água quente, água fria e também a parte de incêndio que a gente não falou, que vai ser um próximo evento que a gente vai falar. Hidráulica em geral, mas a gente vai falar em geral, mas para a gente trazer esse tema específico que é muito importante também. Então, muito obrigado e que as pessoas possam aproveitar de tudo que a gente colocou aqui com relação à experiência. Que a experiência é essa que vai fazer toda a diferença no momento de contratação e de entrega e de soluções estratégicas com eficiência. Legal. Mais uma vez eu agradeço aí o convite. Obrigado.